A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma pré-aula. A lição de hoje é a lição de número 11. Estaremos aprendendo sobre os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Verdade prática. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Efésios 4, primeiro. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória a Jesus. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e da longanimidade na vida dos crentes. Temos alguns pontos que são pontos específicos da lição, que tem alguns objetivos importantes. O primeiro é explicar que a humildade é uma virtude indispensável na vida do cristão. Estaremos hoje explicando que a mansidão produz crente que promove paz e conciliação. Dentro do objetivo específico da lição, também vamos aprender que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Então a lição de hoje tem como ponto principal mostrar que a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Sem esses três pontos, essas três virtudes importantes, não existe unidade. Para haver unidade na igreja precisa haver primeiramente humildade, precisa haver mansidão e precisa haver longanimidade na vida de cada cristão, daquele que assim serve ao Senhor. Então a lição ela está baseada tratando desse assunto tão importante, falando sobre atributos da unidade da fé, que traz aqui três virtudes importantíssimas, sendo ela a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, meus queridos irmãos, vamos agora adentrando na nossa lição. A lição de hoje ela traz como leitura básica a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós já aprendemos nas lições anteriores o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 de Efésios. Hoje nós vamos aprendendo aqui o capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. É o texto básico, que nós temos também um complemento para essa lição de hoje, que está lá em Colossenses 1, do 9 ao 12, onde trata também do mesmo assunto, dentro dessa perspectiva da unidade da fé, que envolve a humildade, que envolve a mansidão e que envolve também a longanimidade. Vamos entrando agora na introdução da lição. Paulo, depois que ele ora a Deus pelos irmãos em Éfeso, e ele pede ao Senhor que os irmãos sejam corroborados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que eles também sejam arraigados e fundamentados em amor. No capítulo 4, versículo 1, ele começa a narrar o seguinte: ele se dirige aos irmãos em Éfeso, ele diz assim, olha, versículo 1, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado. Versículo 2, com toda a humildade, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então agora ele se dirige diretamente aos irmãos e ele faz um apelo. Meus irmãos, eu rogo-vos que vocês permaneçam na vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui ele traz um conceito, ele traz uma advertência aos irmãos, que eles agora andem conforme foram chamados. Vivam uma vida humilde, vivam uma vida em mansidão e também desenvolvendo, colocando em prática esse fruto da humildade, essa virtude da humildade, essa virtude da mansidão e da longanimidade, que também é um fruto do Espírito Santo. Então hoje nós estaremos aprendendo essa lição dentro desses aspectos tão importantes. Essa lição se divide em três pontos importantes. Primeiro ponto, para haver unidade é preciso haver humildade. O segundo ponto, para haver unidade é preciso haver mansidão. E o terceiro ponto, para haver unidade é imprescindível
a longanimidade para o exercício do perdão. Ou seja, toda a lição vai tratar de um único aspecto, mostrando que a unidade ela depende de outros fatores importantes. Essa unidade na igreja ela é muito essencial, ela é indispensável, mas para que haja unidade precisa ter humildade, precisa ter mansidão e precisa ter longanimidade. Então, que a graça de Deus nos alcance nesse momento, nós possamos estar dispostos a aprender mais um pouco da palavra do nosso Deus. Já temos aqui, dentro de uma visão panorâmica da lição, para nossa melhor compreensão, entender que essa unidade da fé, ela depende de 3 pontos importantes, de 3 virtudes essenciais, que é a humildade, que é a mansidão e que é a longanimidade. Dentro do primeiro ponto, nós vamos aprender em seus parágrafos, que o primeiro parágrafo mostra o modo digno de viver do cristão, o segundo, a humildade, o terceiro, a verdadeira humildade. Então, esse primeiro ponto vai tratar especificamente dessa virtude que é a humildade. Para a nossa melhor compreensão da lição de hoje, nós vamos iniciar a nossa lição conceituando o que seria a unidade, pois a lição diz a unidade, os atributos da unidade da fé. Então, o que é essa unidade? Eu trouxe aqui um esboço para a gente poder compreender melhor, trazendo uma definição para os irmãos, antes de nós adentrar na lição, o que seria essa unidade? A qualidade em que um conjunto forma um todo. Nós temos aqui o exemplo da unidade policial, seja ela civil, seja ela militar. Nós temos aqui a unidade médica ou uma unidade de saúde, que também é um exemplo do que poderia ser unidade. São muitos formando um, são muitos em um único propósito, são muitos em um só ideal. Isso sim é a unidade que Paulo se refere quando fala aos irmãos em Éfeso. É um conjunto, são vários membros formando um. Nós temos aqui o exemplo de unidade, olhando para a questão do corpo, onde existem vários membros, mas esses membros formam um único corpo. Isso no sentido físico, comum. Trazendo um exemplo espiritual, nós temos o exemplo da igreja. Vários povos espalhados pelo mundo todo, várias nações, várias línguas, formando um único povo em Cristo. Então isso é unidade. E essa unidade está ligada também à uniformidade, está ligada também à unanimidade, está ligada também à união. Então isso é uma única família. Unidade, união, uniformidade, unanimidade, todos estão ligados dentro de um mesmo conceito, que é o conceito de um todo, de um conjunto, em um só propósito, em um só pensamento, em um só parecer, em um só objetivo. Trata-se de harmonia, e a Bíblia, irmãos, ela é clara quanto a isso. Nós sabemos que dentro do primeiro ponto da lição, a questão da unidade, ela envolve também humildade. Para poder estar unido, precisa ser humilde. E a gente aprende aqui que essa união ela é indispensável no seio da igreja, para aquele que é servo de Deus. Pois Davi já havia falado sobre isso no Salmo de número 133, quando ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla do seu manto, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, a unidade, a união é um dos segredos da invencibilidade da igreja. A igreja unida, não apenas reunida, mas unida em Cristo, em um só propósito, em um só ideal. A igreja vivendo em harmonia, ela é forte, ela é invencível. Pois o texto diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e depois sobre a barba e depois sobre as vestes de Arão,
e é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali existe bênção e vida. Então a bênção de Deus e a vida abundante, ela está presente onde existe unidade. Um reino dividido contra si mesmo, esse reino não subsistirá, mas antes tem fim. É o que o próprio Jesus falou. Uma igreja unida, irmãos, em Cristo, ela é uma igreja que tem tudo para vencer. Uma igreja dividida, ela é uma igreja que está fadada ao fracasso. A união cabe dentro da família, dentro da igreja, no âmbito social, na área do trabalho. Tudo precisa ter uma unidade, em um só propósito. Para ter o objetivo alcançado, precisa sim dessa uniformidade, dessa unidade, dessa união em Cristo ou em um único propósito. Qualidade daquilo que é único, daquilo que não pode se separar, daquilo que está ligado, daquilo que tem pacto, daquilo que tem aliança, daquilo que está associado em um único propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo vai tratar, para que haja unidade na igreja, precisa primeiramente ter humildade. Então aqui diz o primeiro ponto, para haver unidade é preciso ter humildade. O modo digno do viver do cristão. A unidade, a união, a humildade que precede essa unidade, ela é indispensável no meio daqueles povo que se diz povo de Deus. É verdade. Então, meu irmão, se nós nos julgamos servos do Senhor, igreja de Cristo, e nós vivemos em discórdia, nós estamos andando por um caminho tortuoso que não traz edificação espiritual e nem crescimento para o reino de Deus. Então aqui diz a lição, a humildade é uma virtude indispensável para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Não somente aquela humildade que se coloca diante de Deus, mas também entre ambos. Essa humildade ela tem que ser entre todos. Louvado seja o nome do Senhor. E o que seria, pastor, essa humildade? Para os povos pagãos, a humildade é um sinal de fraqueza. Naquela época, não se via a humildade como uma virtude, mas como alguém desprezível. A palavra humilde estava relacionada a quem era pobre, a quem era desprezível, a quem era amaldiçoado. Já no Novo Testamento, Cristo, ele trouxe um conceito totalmente diferente do que seria essa humildade. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. No Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Olha só, meus queridos irmãos, enquanto existem pessoas que acreditam que a humildade é sinônimo de pobreza, de desprezo, pode existir pessoas financeiramente falando, pobres, mas que são arrogantes, que ninguém pode pisar no pé dele, que ele já demonstra na essência quem ele realmente é. E pode existir pessoas que são bem financeiramente, que têm um poder aquisitivo elevado, mas que são humildes, que têm essa característica. Nós vamos aprender aqui que a humildade que Paulo se refere aqui não é uma humildade aparente, não é uma humildade facciosa, não é uma humildade superficial, é uma humildade na sua verdadeira essência. Pois a humildade é a qualidade de humilde, é uma virtude caracterizada pela consciência de que ele reconhece as suas próprias limitações. Humildade é reconhecer as suas limitações, é a modéstia, é a simplicidade. Então, humildade é a ausência do eu, é a ausência do orgulho, da presunção, da vaidade, do egoísmo, da altivez, do gigante que tem dentro de nós. Então nós precisamos entender
que sem humildade, meu irmão, a igreja ela não anda unida, porque o orgulho, a altivez, a presunção, o eu, ela traz discórdia no meio da igreja, ela traz divisão no meio da igreja. Que nós possamos receber de Deus a graça para poder ter essa virtude de humilde, ter essa qualidade da humildade, porque a humildade é a disposição do indivíduo de fazer aquilo que é bom, porque a humildade é uma virtude. E o que é virtude? É a disposição de um indivíduo de fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável. Então é algo que vem do interior do ser humano, não é algo superficial. A virtude é uma qualidade moral, é um atributo positivo do indivíduo. Trata-se de uma característica, de uma verdadeira inclinação. Isso sim é virtude. São todos os bons hábitos cotidianos que levam o ser humano para o caminho do bem. É tudo aquilo que o ser humano faz que conduz ele para um caminho bom. Isso é virtude. E a humildade, destacada no exemplo de Cristo, ela é uma virtude cristã. E para receber essa virtude cristã, precisa ter o Espírito Santo de Deus na vida, porque nós, seres humanos, carnais, temos uma inclinação mal, e essa inclinação não nos deixa ter qualidades boas, boas virtudes, bons frutos. Mas se nós estivermos ligados com Deus e com o seu Espírito Santo, então nós vamos sim poder evidenciar também na prática essa virtude, essas qualidades que traz a unidade da igreja. Então, meus amados irmãos, Cristo nos deu esse exemplo de humildade quando ele se desentronizou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo e fez semelhante aos homens e foi humilhado até a morte e morte de cruz. Mas depois ele foi exaltado soberanamente sobre todos os nomes, recebeu um nome que é sobre todo o nome do que está em cima no céu, na terra e embaixo da terra. Coisa gloriosa. Além do que também Paulo escreve lá em Filipenses 2, e no versículo de número 2, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que possamos ter esse mesmo sentimento. Observe o que diz aqui 2:2 de Filipenses. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, sentindo todos uma mesma coisa. Isso aqui sim é unidade, e ele dá o exemplo de unidade, e na sequência do versículo vai falar sobre a humildade. Para ter unidade, pensar todos a mesma coisa, andar em um mesmo propósito, tem que ter isso aqui, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Isso é o versículo 3. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Para ter unidade, pensar a mesma coisa, ter o mesmo propósito, estar ligado em um mesmo objetivo, viver em harmonia, tem que ter isso aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa boa, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outrem. Olha só. Não pense apenas em si mesmo. Não seja egoísta. Não seja presunçoso. Não, mas você precisa também pensar naquilo que é de outro. Não pense apenas em si mesmo, mas também no próximo. Aquilo que nós queremos que os homens nos façam, façamos primeiro. É o que está escrito na palavra. Então isso sim é o mandamento, é o desejo de Deus, para que haja união, para que haja vitória no seio da igreja. Porque sem isso aqui, meu irmão, a igreja não tem bênção, a igreja não tem vida, como diz o Salmo 133. Jesus deu o exemplo. Tanto ele desceu e não teve por usurpação ser igual a Deus, porque o que nós entendemos por usurpação? Usurpar, né? Traz aqui uma ideia de tirar, de tomar o lugar. Então Cristo não quis estar no lugar
superior a Deus. Sendo ele Deus, tomou forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Oh, glória a Deus. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então foi um sentimento que houve em Cristo. E Paulo diz que esse haja em vós, aleluia, esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A verdadeira humildade, ela é o oposto do que nós conhecemos por orgulho. Então, a ausência do orgulho, da altivez, da presunção do eu, é aonde se manifesta a verdadeira humildade. Paulo, uma certa vez, ele quis se exaltar. Em 2 Coríntios 12, nós encontramos essa passagem no versículo 7, porque ele teve uma grande visão dos céus. Todos nós já sabemos que ele foi elevado até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, ao qual o homem não é lícito contar. Então ele agora, para não se exaltar pela excelência das visões, ele mesmo diz aqui em 2 Coríntios 12, 7, que eu recebi um espinho na carne. Então o espinho da carne de Paulo foi para que ele não se exaltasse. Não sabemos ao certo o que seria esse espinho na carne. Só sabemos de uma coisa: toda vez que Paulo queria se exaltar, se engrandecer, então ele sentia essa furada do espinho na carne, e ele se lembrava de que ele não era nada sem Deus, e que Deus era tudo na sua vida, e que se não fosse por Deus, nem ele tinha sido chamado para desempenhar esse ministério tão lindo e glorioso, que foi o ministério de apostolado e de missionário da última hora da igreja primitiva, de anunciar as boas novas de salvação. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui já finalizando o primeiro ponto da nossa lição. Vamos agora adentrar no segundo ponto da nossa lição. Muito bem, meus amados, chegamos agora no segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto vai tratar sobre que para haver unidade é preciso ter mansidão. Essa mansidão, a Bíblia já deixa claro que é uma virtude, e além de ser uma virtude, ela também é um aspecto do fruto do Espírito. Jesus já falou sobre isso nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Se você abre a tua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós temos o texto que deixa explícito os frutos do Espírito em contrapartida com as obras da carne. O fruto do Espírito é tudo aquilo que é oposto à obra da carne. E aqui ele vai trazer 9 aspectos do fruto do Espírito. Ele fala do amor, gozo e paz, que estão interligados. Ele vai dizendo bondade, longanimidade e benignidade, que também estão interligados, esses 3. Aí vem fé, que é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todos esses frutos, eles têm uma ligação entre si. São 9 aspectos dos frutos do Espírito, porém, divide-se em 3 de 3, e esses 3 estão interligados uns com os outros. Amor, gozo, paz estão interligados. Bondade, benignidade e longanimidade, eles estão interligados entre si. Fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio também estão interligados. E esse fruto do Espírito, meu irmão, ele é indispensável na vida do cristão, na vida da igreja, para quem quer ter unidade. Porque o fruto do Espírito, da mansidão, que traz esse aspecto importante aqui dentro do segundo ponto da lição, ele nos dá essa graça tanto de gerir o conflito entre os irmãos, de gerar paz, como também ele traz-nos a graça de apaziguar os conflitos, né? Então aqui está esse fruto tão indispensável, que é a mansidão, sendo ele uma virtude, mas também um aspecto do fruto do Espírito Santo. E aqui na sequência da lição, no segundo parágrafo do segundo ponto, nós temos aqui grande exemplo de mansidão: Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra.
está aqui em Números, capítulo de número 12, e o versículo de número 3, nós encontramos essa passagem bíblica. Temos aqui o que diz a Bíblia, em Números, capítulo de número 12, olha o que diz o versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meus queridos irmãos, nós temos também aqui o exemplo de Cristo, mas antes de nós falarmos do exemplo de Cristo, queremos deixar aqui bem esclarecido para vocês que o conceito de mansidão, ele envolve generosidade, como diz aqui a lição. Generosidade, ele transmite uma ideia de ternura, ele traz também um conceito de cortesia e de paciência. Então, essa mansidão envolve generosidade, cortesia, paciência, envolve gentileza, ternura. E dentro desse conceito se pode dizer que uma pessoa que tem essas qualidades, ela é uma pessoa mansa. Mas o que eu quero enfatizar nessa lição é que nós não confundamos mansidão com zelo de Deus. Eu posso muito bem ser uma pessoa manso, alguém pode ser uma pessoa manso, mas não pode deixar de ser zeloso. Tem pessoas, irmão, que ele confunde a sinceridade com brutalidade. Mas é porque eu sou uma pessoa verdadeira, não levo desaforo para casa, o que eu tenho que falar eu falo na hora. É possível ser sincero, é possível ser verdadeiro sem ser bruto, sem ser uma pessoa ignorante no que diz respeito à brutalidade. Porque tem gente que ele acha que ser sincero é ser bruto, é ser ignorante. Não, irmãos. É possível falar a verdade com mansidão, sim. Mas o que nós também não devemos confundir é a mansidão com o zelo. Moisés foi manso, era generoso, era uma pessoa cortês. Por que que a Bíblia fala da mansidão de Moisés aqui no capítulo de número 12 de Números? Porque Moisés, ele suportava aqueles que se levantavam contra ele. Ele não revidava, ele não pagava com a mesma moeda. O conceito de mansidão aqui é você ter um controle emocional, você saber gerir os conflitos. Ser manso é isso, é pensar duas vezes antes de tomar uma atitude que pode trazer um prejuízo para ambos. Então Moisés aqui na perseguição de Miriam e de Arão, que se levantaram contra ele por causa da mulher cuxita, na verdade eles não queriam, não estavam preocupados com essa questão de Moisés ter tomado uma mulher estrangeira, mas eles queriam um pretexto para se levantar contra Moisés, para tentar assumir a liderança de Moisés. Mas Moisés foi manso, Moisés foi controlado, ele soube gerir e ele soube dominar as suas emoções. Porém, Moisés também era zeloso. Não vamos confundir a pessoa que é manso em contrapartida com o que é zeloso. Porque há uma diferença entre ser bruto e ignorante, ser uma pessoa descontrolada sobre as suas emoções e ser uma pessoa zelosa de Deus. Porque Moisés, ao mesmo tempo que ele foi manso, que ele não revidou, ele também foi zeloso a respeito das coisas de Deus. Nós temos aqui um versículo que vai trazer aqui um contraste em relação à mansidão de Moisés, quando você abre lá em Êxodo 32 e a partir do versículo 19, nós temos aqui o momento em que Moisés, ele demonstra esse zelo da parte de Deus, quando Deus entrega a lei, que ele desce do monte e chega lá e encontra o povo adorando o bezerro de ouro, ele toma uma atitude que para muitos vai parecer que ele foi ignorante, que ele foi bruto, que ele não tinha mansidão. Como é que a Bíblia diz que Moisés foi um homem tão manso, sendo que Moisés tomou uma atitude de quebrar as tábuas da lei e também de destruir o bezerro de ouro? Veja aí o que diz na tua Bíblia, você pode anotar aí, você que ainda vai lecionar, para enriquecer a tua aula. Êxodo capítulo de número 32, nós temos aqui a partir do versículo 19, Moisés quebra as tábuas do testemunho. Olha só o que diz, o 19,
E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas da sua mão e quebrou-as ao pé do monte. O 20. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornasse em pó, e o espargiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Então observe que Moisés foi lá, quebrou as tábuas do mandamento de Deus, porque ele havia recebido a lei de Deus para trazer o povo. Quando chegou, o povo estava numa orgia tremenda, adorando um bezerro feito de ouro junto com Arão, e a bagunça foi grande. Moisés, pelo zelo de Deus na sua vida, ele se irou, mas ele não pecou, porque foi pelo zelo de Deus. É como diz a Bíblia: irai-vos e não pecai, não deixai o sol se pôr sobre a sua ira. Então essa ira de Moisés, esse furor aqui, foi do zelo pelo que era de Deus. E aí ele pegou, queimou aquele bezerro no fogo até ficar pó, morreu aquele bezerro, aquele pó, e aspergiu sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel e disse: toma, está aí o teu Deus, beba o seu Deus. Então aqui parece que foi uma atitude de ignorância, de brutalidade, de valentia, mas na verdade não era nesse aspecto, não era nesse ponto de vista. Como a Bíblia diz, Moisés era um homem manso, muito manso, não tinha ninguém mais manso na terra do que ele, porque ele não revidava, ele sabia controlar suas emoções, mas aqui nesse momento, pelo zelo do que era de Deus, ele agora demonstrou o zelo de Deus contra aquela idolatria e contra aquele pecado que o povo de Israel havia cometido. Inclusive Deus ordenou que mandasse matar todos os idólatras. O filho se levantou contra o pai contra o filho, o amigo contra o amigo, e houve grande destruição naquele dia. Mas isso não foi ignorância, não foi brutalidade. Isso aqui não foi porque Moisés não era manso, porque lá em Números vai dizer 12:3, era muito manso, mais do que todos os homens na terra. Porém, ele era zeloso. E isso nós temos um exemplo também com o próprio Cristo. Se você observar aqui, dentro desse segundo ponto, nós temos dois exemplos importantes. O primeiro é o de Moisés, e aqui o exemplo do próprio Cristo. Cristo é manso, irmãos. A Bíblia deixa isso claro. É tanto que uma característica do caráter de Cristo é a mansidão. Lá em Mateus 11 ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Nós encontramos isso aí lá no Evangelho segundo Mateus. Ele vai narrando sobre essa mansidão de Cristo, sobre essa humildade de Cristo. Porém, meu irmão, Cristo, ele também, em certos momentos, demonstrou o zelo de Deus na vida, assim como Moisés teve esse mesmo zelo, que Moisés foi uma tipologia, uma figura de Cristo. Cristo também teve esse mesmo zelo já no Novo Testamento. Nós todos conhecemos, é o que está escrito lá nos Evangelhos, lá em Mateus, lá em Marcos, lá em Lucas. Se você observar lá em Mateus 21, do 12 ao 17, Marcos 11, do 15 ao 17, Lucas 19, 45 ao 46, mas o que vai deixar mais detalhado é em João 2, do 13 ao 17, a purificação do templo, o momento em que Cristo ele purifica o templo. Ele entra no templo e ele vê que ao redor do templo está como se fosse uma feira livre, muita gente vendendo, trocando, comprando, cambiando. E aí Jesus Cristo ele pega, diz a Bíblia que ele faz um chicote, um asa-rogue, e ele começa agora a expulsar os cambiadores, a derrubar as mesas e a soltar as pombas. E ali ele diz assim: a minha casa é chamada casa de oração, e vós o tem transformado em covil de ladrão. Você pode abrir aí a sua Bíblia em João, capítulo de número 2, a partir do versículo 13 ao 17, é onde vai deixar claro que ele faz um chicote, né? E ele faz um chicote de cordel, e ele começa agora a expulsar, a derrubar as mesas, e agora a purificar a casa do Senhor. Mas ele não é manso, Cristo não era humilde. Cristo foi humilde porque ele desceu, ele se fez homem, não quis ser igual a Deus. E a Bíblia diz que ele é manso e humilde de coração. E porque ele fez isso? Isso chama-se
zelo de Deus. Então eu quero deixar aqui claro, quero salientar, eu quero dar ênfase a essa passagem, que nós não venhamos confundir o que seria ser manso, né? Mas não deixar de ser zeloso. Entender o que é mansidão e o que é zelo de Deus. Os grandes homens de Deus foram escolhidos por Deus porque tinham zelo de Deus. Davi também foi zeloso da casa de Deus. E tantos outros, como João Batista e outros que foram escolhidos não porque sabia falar, como Gideão, não porque sabia falar, não porque tinham méritos próprios, mas porque tinham um zelo de Deus. Deus se agrada do zelo, meu irmão. O crente que é zeloso de Deus, ele agrada o coração de Deus. Agora, com sabedoria, para não confundir zelo com ignorância, para não confundir brutalidade com falar a verdade. É possível falar a verdade, mas ao mesmo tempo com mansidão, com humildade. E aprender a controlar as nossas emoções e nossas atitudes, porque o terceiro ponto, o segundo ponto da lição, no terceiro parágrafo, fala: a verdadeira mansidão, ela consiste em quê? Em aprender a controlar as suas emoções. Ser manso não é ser uma pessoa fraca, não é fraqueza. Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é inferioridade. Pelo contrário, mansidão é aprender a controlar, né, as suas emoções. Então, quando a gente controla as emoções e os impulsos, a gente passa a ser uma pessoa moderada, uma pessoa controlada. E isso é bom, é agradável a Deus. Para poder existir unidade na igreja, para a igreja estar unida em Cristo, em um só propósito, em um só pensamento, em um só parecer, em um só objetivo, para estar em harmonia, tem que ter essas duas coisas: humildade e mansidão. Como Cristo teve, como Moisés teve, e nós também necessitamos dessa mansidão. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz assim: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa mansidão, ela também traz um sentido e uma ideia de apaziguar, né, os conflitos, reconciliar um com o outro. É quando alguém vê uma pessoa fazendo alguma coisa de mal, no que diz respeito a um conflito, a uma discussão, e ele chega e joga fogo na fogueira, joga mais lenha na fogueira. E isso aí vai fazer com que essa demanda, essa ira, essa contenda cresça. Mas ao contrário disso, como diz lá também em Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, eles, quando vê uma demanda, um conflito, a atitude deles é de pacificador, é de mansidão, é de gerir os conflitos, é de apagar o fogo e não jogar mais lenha na fogueira. Então isso está escrito na palavra. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, e nós precisamos também tomar esse exemplo de mansidão, porque só através da mansidão, só através da humildade, aleluia, da união em Cristo, é que a igreja vai estar unida. É que nós podemos dizer assim, que a igreja está unida em Cristo. Como diz aqui o assunto da lição do princípio: atributos da unidade da fé. Quais são os atributos? Humildade, mansidão e longanimidade. Sem essas três coisas, não tem como, é impossível existir unidade, uniformidade, um único propósito, um único objetivo, harmonia, paz, né? Amor, união entre o povo, que é o que vai gerar vida e vida com abundância. Então aqui é o segundo ponto da lição. Vamos agora partindo para o terceiro ponto da nossa lição. Muito bem, meus queridos, chegamos aqui no terceiro ponto da lição. Nós vamos aprender que para haver unidade é necessário também a longanimidade para o exercício do perdão. Sem essa longanimidade, não pode também existir a unidade. E a longanimidade também ela é um aspecto do fruto do Espírito. Como diz lá, bondade, benignidade e longanimidade, lá em Gálatas, capítulo de número 5, nós temos também esse aspecto do fruto do Espírito Santo.
é nossa vida. E essa longanimidade trata-se da capacidade de suportar tanto as dificuldades da vida, as adversidades, as lutas, as tribulações da vida, como também de suportar os erros alheios ou os erros uns dos outros. Não se trata de passar a mão no pecado de alguém, mas é aquilo que Tiago escreveu lá no capítulo de número 1, o versículo 19. Eu te convido a abrir a tua Bíblia ou anotar essa referência, que também é muito importante para o terceiro ponto da lição, falando da longanimidade. Tiago 1, 19, sobre a prática da palavra de Deus. Observe o 19. Sabe isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. O 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 21, pelo que rejeitemos toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, ao qual pode salvar as vossas almas. Aqui, meus amados, é a capacidade de poder suportar tanto as dificuldades da vida, as adversidades, como também suportar os erros uns dos outros. Não no que diz respeito ao pecado, mas nas fraquezas uns dos outros. E às vezes acontece de nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, representando a unidade em Cristo, a fé cristã, muitas vezes em uma demanda pessoal, um com o outro, a gente precisa ter o cuidado de não levar isso diante dos ímpios, para que isso não escandalize a igreja. Paulo falou sobre isso aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Eu quero te convidar também a abrir a tua Bíblia ou anotar essa referência. E Paulo fala aqui, Paulo censura o litígio entre os irmãos, que às vezes existe demanda entre os irmãos da igreja e se torna notório, e o crente não consegue suportar o outro, ele se ira facilmente, e a Bíblia deixa claro que a ira do homem não opera a justiça de Deus, e ele quer vingança. Mas a Bíblia deixa isso lá em Romanos 12, não vinguei a voz, a gente aprendeu na lição passada, né, irmão? Porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Tiago também falou para nós a esse respeito, o cuidado que nós temos que ter de não deixar criar raiz de amargura em nossos corações. E aqui olha o que Paulo nos aconselha. Ele diz aqui no versículo 4, então, se tiver negócio em juízo, pertencente a essa vida, ponde na cadeia os que são de menos estima na igreja. Olha só, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante os infiéis. Tem irmão que qualquer coisinha ele quer levar o outro para a cadeia, ele quer denunciar, diz, vou processar, né? Ele não sabe suportar a fraqueza do irmão. Meu irmão, antes de você tomar uma atitude contra o seu irmão, ele errou. Nós somos falhos. Cada um de nós tem nossas fraquezas e podemos errar em algum momento. Porém, nós precisamos orar ao nosso Deus. Senhor, tem misericórdia, nos dê direção como nós devemos fazer. Se há necessidade de realmente resolver essa demanda, procure o pastor da igreja. Procure o seu pastor presidente, o seu líder. Participe com uma pessoa de confiança. Busque um conselho. Não tome decisão precipitada contra o teu irmão, porque isso pode trazer um grande prejuízo espiritual, tanto para a tua vida como para a igreja. E essa não é a vontade de Deus, porque isso não traz edificação espiritual. Eu chamo a tua atenção para mais um texto sagrado, que está aqui em Tiago. Olha só, o capítulo 2, o capítulo 3, e vamos para o versículo de número 13, a sabedoria que vem do alto. Olha o que diz a Bíblia. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostra pelo seu bom trato as suas obras de mansidão,
de sabedoria, mas se tem de amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, olha só, pacificador, moderada, envolve a moderação, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O fruto do Espírito está em toda justiça, semeia-se a paz para os que exercitam a paz. Então aqui Paulo, ele fala sobre isso aos irmãos em Éfeso, Tiago concorda com isso, e a gente vê aqui em outras passagens da Bíblia, a Bíblia deixando evidente essa necessidade de nós termos cuidado de não se irar facilmente contra o irmão. Moisés se irou, mas foi pelo zelo de Deus. Ele irou, mas não pecou. E nós temos que ter esse cuidado de não trazer demanda dentro da igreja de maneira que traga escândalo até para os ímpios. Se tem alguma coisa entre nós, vamos resolver entre nós, no diálogo, né? Tentando compreender um ao outro. É difícil, mas não é impossível. Chame Deus, porque Deus pode agir, o Espírito Santo pode trabalhar em nossos corações, na oração, aleluia, na paciência, porque a longanimidade, ela tanto dá paciência para suportar as lutas, como aconteceu com Jó, que ele foi longânimo, ele suportou as aflições, as percas, a enfermidade, as injúrias que veio sobre ele suportou, ele foi humilde, ele foi longânimo, e ele também foi manso, louvado seja o nome do Senhor. E as virtudes do Espírito Santo, as virtudes que caracterizam o aspecto do fruto do Espírito Santo, estava sobre ele. Que nós possamos clamar ao nosso Deus, para que ele também nos conceda essa graça, essa longanimidade que também é indispensável para que haja unidade na igreja, para que haja mansidão, para que haja fortalecimento na fé, para que haja bênção e vida no meio do povo de Deus. É isso que o Senhor quer, irmão. O inimigo não quer. Ele quer destruição, ele quer ira, ele quer contenda, ele quer que o irmão leve o irmão a juízo, ele quer que o irmão brigue com o irmão, escandalize com o irmão, processe o irmão, leve à justiça o irmão. É o que o diabo quer, mas o que o Espírito Santo de Deus quer em nossa vida não é isso. Ele quer a igreja unida. Para ser unido tem que ter humildade, para ser unido tem que ter mansidão, para ser unido tem que ter longanimidade para suportar, tanto para suportar a falha, a fraqueza do irmão, como também para perdoar a ofensa. Nós não podemos perdoar o pecado, porque só quem perdoa o pecado é Deus, mas nós podemos perdoar a ofensa uns para com os outros. É o que está escrito na Bíblia. E, irmão, nós temos um versículo aqui de Mateus 6, o texto onde o Senhor ensina a orar os seus discípulos. Ele fala sobre a oração modelo, a oração principal, a oração dominical. Ele vai dizer lá: quando tu orares, não uses de vã repetições como fazem os hipócritas, que acham que por muito falar serão ouvidos, mas quando orar, dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. E perdoai o quê? As nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa é a oração mais conhecida entre os cristãos. Nós sabemos que se nós não perdoarmos o nosso irmão, nós não seremos perdoados. Então essa longanimidade, ela envolve tanto suportar a dificuldade da vida, como também suportar as falhas alheias uns dos outros. É uma graça que o Senhor Deus nos dá para que nós possamos aprender a suportar as falhas uns dos outros. Porque essa característica também é uma característica do próprio Cristo, do próprio Deus. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Olha só, está lá no Salmo 86:15, né? A Bíblia diz assim: o Senhor, ele é tardio em irar-se. Aí diz que a ira de Deus dura só um minuto. Já pensou? A ira de Deus dura só um minuto, mas o seu amor é para sempre.
Coisa linda, né, irmão? Então, a Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Podemos estar passando um momento difícil agora, mas vai chegar o momento da bênção, da vitória, da alegria. Então, tenha essa graça de Deus de suportar tanto as demandas das aflições da vida, como também a culpa um dos outros. Não é fácil, não. No momento da demanda, até de uma palavra ofensiva, de um levante de um falso, de uma traição, meu irmão, não é fácil, não. Mas Cristo passou por tudo isso. Ele foi traído, ele foi humilhado, olha só. E na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, aleluia, porque eles não sabem o que fazem. Então ele foi o exemplo para nós de longanimidade, de humildade, de mansidão e de unidade, porque ele é um com o Pai. Ele orou a Deus na oração lá em João 17, ele disse, Senhor, assim como eu sou um em ti e tu é um em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo veja e saiba que realmente tu me enviou. Caracteriza que nós somos discípulos de Cristo é quando nós aprendemos a suportar uns aos outros. Então aqui nós temos suportando uns aos outros e nós temos o perdão como premissa do amor. Olha só, o amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, tudo isso, meu irmão, nós precisamos. Essa graça. E para obter, nós precisamos preservar essa nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem distribui o fruto, o Espírito Santo. E quem tem comunhão com o Espírito Santo, certamente terá também os frutos do Espírito sobre a sua vida, para poder contribuir para que haja unidade na igreja e o nome do Senhor seja glorificado. Glorificado seja para sempre o nome do nosso Deus. Que lição boa, abençoada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Estamos agora chegando no finalzinho da lição. Você pode acompanhar conosco as demais lições anteriores, que está aí disponível no nosso canal no YouTube. E certamente, fazendo isso, você estará sendo beneficiado. E ao compartilhar esse vídeo, você estará também beneficiando outras pessoas. Concluindo aqui a nossa lição, já chegando no finalzinho da lição, vimos aqui o conceito e o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Olha só que cada uma tem uma função. Aqui diz que a humildade, ela que fortalece a unidade. É indispensável a humildade na vida do cristão. E a mansidão, ela que gere os conflitos. E a longanimidade é que suporta os erros alheios. Tanto suporta a dificuldade da vida, como também os erros uns dos outros. Não passando a mão no pecado. Mas quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem. E o nome de Jesus Cristo é glorificado. Oh, coisa boa é a gente aprender a palavra de Deus. Então, meus amados, está aí. Essa é a lição de hoje. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra. E eu creio que você está, sim, sendo edificado com essa palavra, porque eu estou sendo edificado. Essa palavra é muito boa, muito gloriosa. E você pode também edificar outras vidas, não deixando de compartilhar esse vídeo. Ao compartilhar, outras vidas também estarão ouvindo e recebendo e sendo edificados. Então fica aí esse apelo. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.